Semana passada eu terminei. Se puder desligar aqui, fazendo favor, esse ar aqui, o Iago já está vindo. Semana passada eu terminei uma série de mensagens nas 3 cartas de João. E aí, antes de começar uma nova série, eu quero ministrar algumas partes do livro de Juízes, para que nós possamos compreender um pouco do que acontece nesse livro, que é um livro que traz a nós um alerta muito profundo. Nos conta algumas histórias, inclusive macabras, que nós olhamos e às vezes nem acreditamos, Miguel, que possa ter de fato acontecido. Mas hoje nós vamos começar no capítulo 2. No verso de número 6 a seguir. Que achou diz amém? Você que não trouxe a sua Bíblia, acompanhe conosco ali pelo projetor. Assim nos diz o Senhor: depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança, para o possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, no norte do Monte Gás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que haviam ao redor deles. E o adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões, que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhe tinha dito e como lhe havia jurado, e estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que o atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os liderava das mãos dos seus inimigos, os libertava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles antes dos seus gemidos por causa dos que os afligiam e o oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os, adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse:
porque esse povo transgrediu a minha aliança que eu havia ordenado a seus pais e não deu ouvidos à minha voz. Também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Amém? Algumas coisas que nós precisamos ter na nossa mente, em primeiro lugar, é que filho de crente não é crentinho. Se nós não nos dedicarmos a ensinar a palavra do Senhor a eles, eles vão se desviar dos caminhos do Senhor. Eles vão se afastar. E eu oro aqui constantemente, para que não somente a igreja, mas os pais, eles entendam que por melhor que seja a educação cristã que a igreja pode oferecer aos seus filhos, eles jamais podem deixar de ensinar os filhos o caminho que tem que andar. Essa responsabilidade, muito antes de ser da igreja, elas são dos pais. Outra coisa importante que nós vamos trazer na nossa mente e orar a Deus para que isso desça para o nosso coração, é que a palavra de Deus, ela sempre se cumprirá. Se Deus disser, ele irá se cumprir. Por que eu estou dizendo isso? Moisés estava na porta da terra prometida, e ali ele começa a contar ao povo aquilo que eles haviam vivido durante esses 40 anos que eles passavam em meio ao deserto. E as palavras de Moisés eram decisivas por diversas vezes, não somente uma vez, mas por diversas vezes no livro de Deuteronômio, que em primeiro lugar, não foi eles não eram o melhor povo, eles não eram o povo, vamos dizer assim, o povo mais bonito, o povo mais próximo, mais numeroso, porque Deus havia escolhido por causa dessas qualidades. Mas Deus havia os escolhido porque o Senhor os amava, porque o Senhor os amou. E eu não posso dizer quais foram os critérios que Deus usou para amar a esse povo. E junto com isso, Deus dizia a ele por diversas vezes que se eles se voltassem a outros deuses, deixando a Deus de lado, as maldições que estavam sendo descritas por Moisés iria estar sobre a vida deles. Eles iriam sofrer retaliações, mas em contrapartida, se eles obedecessem à voz de Deus, ou procurassem obedecer à voz de Deus em tudo, eles iriam com certeza estar tendo o cuidado de Deus onde quer que eles fossem. Inclusive aqui no livro de Juízes, mais à frente, nós vamos ver uma situação onde se cumpre o que Deus diz, que quando se levantava um juiz, Deus estava com ele até o fim de sua vida. Que ali naquele momento, o povo estava com 300 homens diante de uma infinidade de soldados, e Deus, o próprio Deus, confunde aquele povo e eles se matam entre si para proteger o povo. Josué, que era o sucessor de Moisés, vem ensinando esse povo, mesmo em meio à guerra, o quanto eles deveriam andar sobre o caminho do Senhor. Quando o povo erra, Josué mata aqueles que haviam errado, que haviam possuído aquilo que não era de Deus, para mostrar ao povo o quão importante era eles serem fiel ao Senhor. Chega no final do último capítulo de Josué, que é o livro antecessor de Juízes, Josué diz àquele povo assim: olha, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo diz: olha, nós não nos desviaremos de todas as palavras que você, Josué, nos ensinou. E eles sim, guardam a palavra de Deus de uma forma profunda, eles vivem o propósito de Deus, até que Josué morre, e ali se passa essa geração que havia influenciada por Deus a guardar, que havia sido ensinada por Deus a guardar os mandamentos do Senhor. Essa geração ela morre, e ao morrer levanta-se uma nova geração, e a Bíblia vai nos dizer que eles não conheciam a Deus.
Eles não conheciam aquilo que Deus havia feito. Olha o que diz o verso 10, para nós compreendermos melhor. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Esses dois versos aqui, eles são extremamente importantes para nós entendermos o que esse texto em si está começando a nos dizer. O primeiro ponto, nós vemos que o texto do verso 10 está dizendo que após a morte de Josué, essa geração que estava se levantando não conhecia os feitos de Deus. E existem alguns propósitos acerca disso. A primeira delas é que essa geração, ela não estava acostumada a não ter um líder fixo. Moisés havia se levantado, e ao morrer Moisés, automaticamente, mesmo antes da morte de Moisés, Deus já havia anunciado ao povo sobre o levantar de Josué. Só que Deus não espera com que o ser humano, ele se volte os seus olhos para o homem. O homem não tem poder algum de estar sendo reverenciado dessa forma, a ponto de nós servirmos a Deus enquanto existir uma figura nos dominando. Deus espera com que você tenha maturidade cristã, maturidade nele, a ponto de você buscar ao Senhor de todo o seu coração, mesmo se, por exemplo, eu não estiver aqui na igreja. Você entender a importância de você buscar, preservar um relacionamento com Deus, mesmo que não exista nenhum líder te guiando. Mesmo que você saia em viagem, por exemplo, e ali você não encontra um pastor, uma igreja que você venha congregar, você servir a Deus de todo o seu coração, mesmo que não haja uma figura humana. É óbvio, Deus levanta os homens para serem usados por Ele, para serem instrumentos na mão dEle, mas não que nós tenhamos qualquer tipo de poder. Esse povo começa a se desviar quando os olhos deles saem de Josué e eles não conseguem enxergar nada além deles. Tanto é que Deus levanta juízes para poder guiar esse povo. Um outro ponto muito importante desses dois versos que nós precisamos entender é que esse povo em especial, eles olham para dentro de si, aqui no verso 10 e 11, e a palavra de Deus diz que esse povo não conhecia a Deus. Vamos lá. Toda aquela geração também morreu e foi reunida com seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. E aqui eu chamo a sua atenção nesse momento. Você conhece a Deus? Nós somos pessoas que o nosso coração é desejoso dos bens, de benefícios, de sermos beneficiados. Nosso coração é um coração desejoso de não ficar para trás diante daquilo que nós podemos, vamos dizer assim, lucrar. Eu nem estou falando de forma ilícita. Ou seja, se eu perguntar aqui para todos que aqui estão, eu tenho convicção que todos me dirão o seguinte: olha, se eu perguntar, você quer ir para o céu? Sim, todos vão dizer, eu quero ir para o céu. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero passar a eternidade no céu e não no inferno. Todos nós temos essa consciência. Por menor religião que nós possamos ter, ou pelo menor senso religioso que nós possamos ter dentro de nós, nós com certeza, com convicção, nós temos esse desejo. Eu quero ir para o céu. Eu quero a bênção do Senhor. Quantas igrejas estão abarrotadas de pessoas porque elas querem o benefício da bênção do Senhor. Mas a pergunta principal para o cristão hoje, ou melhor, todos os dias é: você quer conhecer a Deus? Você conhece a Deus? O seu coração é um coração predisposto a quebrar o seu orgulho, a quebrar a sua tradição, quebrar o seu dia a dia para poder conhecer esse Deus. Porque se nós não conhecermos a Deus, nós não iremos caminhar
da forma que Ele espera que nós caminhamos. A Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Ou seja, se não for pelo caminho de Jesus, nós não iremos chegar até o Pai. Você pode trilhar inúmeros caminhos. Algumas pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. Isso não é verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até Deus, ninguém vai ser salvo a não ser por Ele. Mas eu e você precisamos dentro de nós perguntar se nós conhecemos a esse Jesus. Porque senão nós iremos, de forma consciente ou inconsciente, adorar aquele que não é Jesus. Vamos lá para nós entendermos. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo a Baalins. Deixaram o Senhor Deus, seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e os seguiram outros deuses, os deuses dos seus povos, que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Meus irmãos, vocês acham mesmo que esse povo não achava que eles estavam adorando a Deus? Vocês acham mesmo que esse povo não estava com seu coração achando que eles estavam no caminho da salvação? Eles estavam, porque eles foram influenciados pelos demais povos, povos que Josué havia se levantado como general e expulsado daquela terra, mas eles não conheciam a Deus. Então como eles poderiam diferenciar o Deus que escolheu Israel dos demais deuses, que na verdade é apenas uma ilusão humana, deuses feitos por mãos de homens, que são estátuas que na verdade eles olham e elas não têm poder algum e acabam sendo uma ilusão da mente do ser humano, porque o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Eles estavam sim buscando aos deuses do coração deles. E antes que você ache, não, isso não tinha perdão se eles não se arrependessem. Se eles morressem da forma que eles estavam, pela guerra, pela fome, pela peste, por qualquer coisa, de velhice aos 120 anos, não importa. Eles não eram escolhidos de Deus, porque eles não conheciam a Deus. Eles não sabiam quem era Deus. Eles deixaram o Senhor Deus, os seus pais, que o havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que haviam ao redor deles. Ou seja, aquilo que estava em sua volta os influenciava mais do que qualquer outra coisa, porque eles não tinham conhecimento de Deus. Você sabe por que eu sou tão apaixonado da teologia? E eu vejo algumas pessoas pecando, criticando essa palavra teologia, demonizando essa palavra teologia, porque a teologia, ela traz para o cristão o verdadeiro conhecimento de Deus. Porque ela tira o cristão da ignorância, porque ela tira o cristão do cabresto, porque ela tira o cristão dos falsos deuses e os levam a uma verdadeira adoração. A teologia deve sim ser pregada por os nossos filhos. Nossos filhos devem aprender os caminhos que o Senhor tem a nos ensinar. Porque se eles não conhecerem a Deus, se eles não conhecerem a Deus, logia, conhecimento, Deus, se eles não tiverem o conhecimento de Deus, me desculpe, nós falhamos como pais. Nossos filhos, sim, se eles não forem chamados pelo Senhor, não há o que nós fazemos. Mas nós não podemos carregar a responsabilidade de não ter falado a eles. O poder do convencimento de qualquer pessoa que seja, dos nossos filhos, de um adulto que não frequenta a igreja, que não conhece, é completamente do Espírito. Mas ser instrumento é responsabilidade minha e sua. Ao se afastar a outros deuses, eles provavelmente
eles, além de se prostituírem, que essa é a palavra, quando nós não adoramos a Deus, nós nos prostituímos com outros deuses. Quando o nosso coração não é um coração completamente voltado ao Senhor, ou que busca ser voltado ao Senhor, nós nos prostituímos com outros deuses. Esses outros povos que não tinham a santidade que é advinda da palavra de Deus, que não tem a santidade advinda de Deus, os conduziam a viver as suas próprias paixões. E com isso, meus irmãos, ali provavelmente tinha de tudo que você imaginar, e esse povo estava vivendo. E esse povo acaba sofrendo as consequências da mão do Senhor se levantando contra eles. Porque deixaram o Senhor e serviram a Baal, a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões, e os que despojavam do que possuíam. Antes, o Senhor os protegia, não era de simples ladrões que vinham para poder roubar o seu dinheiro, não, suas posses. Deus os livrava, eram de exércitos, com mais de 300 mil homens prontos à guerra. Mas agora, a força deles havia se acabado. Assim como Sansão, o Senhor havia se afastado dele. Nós vamos ver isso mais à frente. Porque eles se prostituíram contra outro Deus, com outros deuses, e a ira do Senhor se acendeu contra eles. E o Senhor os entregou nas mãos de vários. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles, porque por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito, e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Sabe o que isso significa? Não é que Deus, imagine só, eu me afasto dos caminhos do Senhor, e de repente o Senhor coloca maldade no coração do Cleito, para o Cleito se levantar contra mim. Não, não é isso. A ideia disso é simplesmente o seguinte: o Senhor tirou a proteção da vida deles. E aí, meu irmão, ataca chia. Porque o coração do ser humano, ele é lotado de maldade. O coração do ser humano, ele é completamente mau. E de repente, o Senhor simplesmente tira a proteção de Israel e deixa com que o povo venha, e eles já não tinham mais forças para lutar. E eu te pergunto nessa noite: você conhece a Deus? Você conhece a Deus a ponto de ser confrontado pela palavra dele e dizer assim: Senhor, eu preciso mudar isso, me ajuda. Senhor, eu então saí daqui hoje pensando: eu preciso conhecer melhor a Deus. Eu sempre digo a vocês, antes que venha qualquer comparação acerca de placa de igreja, eu volto a repetir a você: eu não estou te mandando a ir para a igreja A ou B ou permanecer aqui, eu estou dizendo para você ir para a Bíblia. É a Bíblia que é a direção. Hoje eu conversando com a Tati, eu dizia para ela, eu falei assim: Tati, nos nossos atendimentos, até nós temos muita vontade de falar algumas coisas nossas, mas não importa o que nós achamos ou deixamos de achar. O que importa é o que a palavra de Deus nos diz. É ela que vai impactar o coração daquele que está sentado na cadeira à nossa frente. É ela que vai gerar fé. Até disse a ela: olha, tem horas que eu digo para as pessoas, elas estão esperando uma resposta, elas estão esperando uma direção. Eu digo para elas simplesmente: queridão, você precisa de Jesus. Enquanto você não se voltar para Jesus, as coisas vão continuar, você vai continuar sofrendo. E detalhe, ser cristão não significa ausência de problemas. Josué deixava a sua casa na sua terra, e junto com o seu exército eles iam para a guerra. E essa guerra não era uma guerra biológica, não era uma guerra psicológica, era espada na mão e faca comendo para todo lado. Era guerra mesmo, morte, pessoas sendo decapitadas. Porque eles estavam ali no propósito, e todos eles voltavam inteiros, porque o Senhor é quem os guardava. No dia que eles vão em direção a um povo, um pequeno povoado, de repente, eles voltam derrotados de lá. E Josué simplesmente sabe: aconteceu alguma coisa. Alguém está errado. Alguém está errado. Vamos ver o
que acontece? Deus o direciona, ele mata toda aquela família para mostrar a seriedade que é viver segundo o propósito de Deus. O Senhor, meus irmãos, levanta pessoas para nos ensinar o caminho. O Senhor nos levanta pessoas para poder falar. O verso 16, para me encerrar, diz assim: então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam, mas deles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíam com outros deuses e os adoravam. Depressa se desviavam do caminho por onde andaram, andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com eles, com o juiz, e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles, antes os seus gemidos por causa dos que afligiam e o oprimiam. Ou seja, Deus levanta pessoas para poder nos ensinar como nós devemos andar. A cada juiz desse que se levantava, era uma palavra também lançada àquele povo, para que aquele povo viesse a se arrepender. Mas também era uma amostra de que nós, como seres humanos, não temos poder algum. Era uma amostra que esse povo precisava buscar o que estava os faltando, o conhecimento de Deus. Existem aqui, até esse período, após a saída do Egito, mais ou menos 3 gerações. A geração que sai do Egito, essa geração, ela fica toda fora do propósito de Deus. Dentro delas é salvo somente Josué e Calebe e Moisés. Dentro dos demais, todos eles morrem no deserto. Nenhum deles entra na terra prometida, porque eles estavam com seu coração muito mais para o lado do Egito do que para o lado de Deus. Mas os filhos desse povo, ao ouvir a palavra de Deus ali em Deuteronômio, o seu coração se aquece. É a segunda geração. Essa geração se volta ao Senhor. Deus fala com Josué a ser forte e corajoso. Não se afaste do livro dessa lei, antes dele medite de dia e de noite, para que você faça tudo, absolutamente tudo, segundo aquilo que eu te ordenei. E Josué se cumpre, e todos aqueles que eram os filhos daquele povo que havia saído do Egito, também vivem em santidade ao Senhor. Agora vem uma terceira geração, que não conhece a Deus. Uma geração que não conhece o propósito do Senhor. Já havia morrido Josué, havia morrido essa geração, e também os sacerdotes que ali estavam. E ali, durante todo o livro de Juízes, eles não só serão afligidos e serão libertos quando se levanta cada juiz, mas eles também irão cometer atrocidades inimagináveis. Nós vamos decorrer disso no decorrer dos dias, mas você pode ler em casa o livro de Juízes que você vai entender o que eu estou te dizendo. Meus irmãos, sem Deus, nós não somos nada. Se nós não conhecermos a Deus, nós iremos perecer. Porque hoje, nós somos extremamente enganados. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero te dizer uma coisa para encerrar essa mensagem. Nós passamos na TV para a Isabela, algumas canções que desde a época de quando a Maria tinha a idade dela, a Maria gostava. E nós estávamos meditando na letra dessas músicas que ali estavam, e não tem nada que venha a tirar, a desonrar a Deus, não é esse o propósito. Mas essas mesmas músicas, elas não passam de entretenimento gospel. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque simplesmente se nós analisarmos ela, e eu chegasse para vocês e perguntasse quais são os dados bíblicos que essas músicas aqui têm, nós não teríamos dados a trazer, e nós diríamos assim: mas quem está cantando é crente.
Não importa. Se não for de acordo com a palavra de Deus, não é ensinamento da palavra de Deus. É praticamente uma música secular sem qualquer tipo de imoralidade, é claro. Nós precisamos conhecer a Deus. Os seus filhos precisam conhecer as qualidades de Deus. Você já falou da ira de Deus para o seu filho? Que ela foi despejada sobre Jesus na cruz por causa dele. Você já falou da bondade de Deus para o seu filho? Da santidade de Deus para o seu filho? Porque nós estamos acostumados a falar do amor de Deus para os nossos filhos. Mas nos esquecemos de falar da justiça de Deus para os nossos filhos. E eles poderão crescer sem conhecer esse Deus. Nós estamos tão voltados à experiência e com o nosso coração muitas vezes preguiçoso em aprender de Deus, que nós nos tornamos fracos. Fracos não porque existe força em nós, mas porque não existe substância naquilo que nós estamos nos alimentando. E entenda, você faz pelo menos 3 refeições todos os dias para que você consiga ficar de pé. Mas na igreja você, durante toda a semana, você faz 3 refeições. Uma na quarta à noite, uma no domingo de manhã e outra no domingo às 5 às 17. Tem alguns que têm comido um pouco mais, têm ficado 2 cultos, mas na média é isso. Como você se alimenta de Deus na segunda, na terça, na quinta, na sexta? E quando eu digo se alimentar, não é comer rápido. Por exemplo, como nós fazemos aqui na sexta-feira, ao ler o texto de toda sexta-feira. Eu estou falando de sentar, meditar no que o Senhor está dizendo, pensar na grandeza de Deus. O Senhor está dizendo aqui que a santidade dele é inegociável. Que se esse povo não conhecer a Ele para se tornar mais parecido com Ele, eles vão conhecer os Baalins e eles se tornarão mais e mais parecidos com os Baalins.